Agora vamos falar sobre síndrome dos ovários policísticos. É óbvio que vamos conversar com a nossa endocrinologista. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. O que podemos falar sobre esta síndrome? Tem sinais que a gente tem um alerta para a mulher procurar ajuda? Então, conta um pouquinho para nós sobre isso. Essa é uma síndrome, na verdade, bem comum, assim, né? Grande parte das mulheres apresenta a síndrome dos ovários policísticos e cada mulher vai ter uma apresentação diferente. Então, ela pode se apresentar de diversas formas. A principal alteração vai ser a alteração da menstruação. Então, geralmente os ciclos ficam mais longos, duram 35 até 40 dias, ou às vezes fica sem menstruar, né? E aí, assim, pode ter gente que vai ter essa alteração da menstruação, pode ter gente que não tem. Daí tem a alteração da questão dos ovários, né, que daí vem o nome da síndrome dos ovários policísticos, que aí fica vários cistos no ovário, que a gente detecta com o ultrassom, né, e outras alterações que pode ser alteração dos exames de hormônios do sangue, ou manifestações clínicas dessas alterações, né? Aumento principalmente de hormônios masculinos na mulher. Então pode dar aumento de oleosidade, acne na pele, pode dar até calvície, né? Aumento de pelos em regiões assim que não costumam ser do corpo da mulher, né? Pelos mais grossos, mais escuros. Então essas são as principais alterações. E aí cada mulher vai manifestar a síndrome de uma forma diferente. E quando a gente tem a síndrome, tem algum risco para a saúde da mulher, além de tudo isso que você falou? Quando a gente pensa em pelos, há algo mais estético, mas quando a gente pensa em saúde mesmo? Essa síndrome, então, ela está bastante associada também com resistência à insulina, aumento de gordura corporal, né? Então, aumenta o risco também de desenvolver diabetes, piora do colesterol, né? Todas essas questões metabólicas têm um risco aumentado na síndrome, né? Tem alguns casos por causa dessa alteração da menstruação que pode ser uma causa de infertilidade também, né? E até aumenta risco de câncer de endométrio. Então, o nosso endométrio, que é a camada do útero ali, ele acaba, porque como a mulher fica sem menstruar, ele acaba proliferando esse endométrio, que deveria sangrar e aí não sangra, né? E aí acaba aumentando esse risco de câncer de endométrio também. Bem perigoso, porque é algo muito incrível, que a gente só se preocupa só busca ajuda se a gente sente dor. E como é algo mais silencioso no quesito dor, acaba que a gente vai empurrando a dor. Quando a gente sente uma dor, não, vou buscar ajuda, tem alguma coisa errada. Mas eu acho que a gente tem que se conhecer e buscar informações, porque se o ciclo menstrual não está legal, se está nascendo pelo, se está com dificuldade de emagrecer, ganhando muito, algo não está certo ali. Então eu acho que tem vários pontos que não são dor, que a gente tem que dar atenção também, né, doutora? Isso, é bem importante. Até está bastante associado, assim, a ganho de gordura corporal, né, ganho de peso. Então, às vezes estava funcionando ali, estava menstruando, e aí tem um ganho de peso, e aí começa a alterar a menstruação, começa a vir esse aumento de oleosidade, esses pelos, e, né, várias alterações, que aí começa a se manifestar mais a síndrome, né? Então, na maioria das mulheres, elas procuram ajuda, assim, um pouquinho depois do que deveria. E aí a gente tem que correr atrás para fazer o tratamento, né? Mas a principal forma, assim, de a gente conseguir controlar é com mudança de estilo de vida, né? Então, redução de padrão corporal, de gordura corporal, né? A grande parte, assim, das mulheres consegue melhorar já só a menstruação, melhorar vários sintomas, só com melhora da alimentação, melhora da atividade física, né? Melhora de qualidade de vida mesmo. Olha só que interessante. E além desses hábitos que devem ser mudados, tem algo a mais para se acrescentar nesse tratamento? Tem. Uma das opções de tratamento também é os anticoncepcionais orais, né? Ou até outros tipos de anticoncepcional, como o DIU, porque
como cada mulher vai manifestar diferente, a gente vai pelos sintomas e pelas alterações que cada mulher apresenta, né? Então, algumas mulheres têm essa questão que se resolve só com essa mudança de estilo de vida. Algumas mulheres não voltam a menstruar normalmente. Aí a gente tem que pensar naquela questão do útero. Então, a gente às vezes precisa prescrever realmente um anticoncepcional ou, né, um DIU, avaliando a questão ali dos riscos de cada mulher também, né? E às vezes, quando está muito associada àquela resistência à insulina, a gente pode entrar com medicamentos tipo a metformina, que é usada num tratamento assim de um diabetes, né, de uma alteração de glicemia. Isso acaba ajudando e tem estudos que mostram que ajuda também até na fertilidade. Então, a gente vai adaptando o tratamento para cada pessoa. É aquilo, cada corpo é único, cada organismo responde e reage de uma forma. O importante é a gente observar os sinais, estar por dentro do que pode ser, buscar ajuda profissional, porque a gente tem a mania de ir lá no Google, pesquisar, se automedicar, e isso é um perigo. Então, quando a gente tiver dúvida, a gente buscar ajuda profissional, fazer tudo certinho, e aí, com certeza, o profissional vai achar o melhor tratamento para que tudo volte ao normal, né, doutora? Isso, com certeza. Obrigada por dividir conosco tantas informações e conhecimento. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, manda mensagem para a doutora, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura nosso endocrinologista, tenho certeza que lá você vai encontrar bastante informação e ela vai nos ajudar a entender qualquer dúvida que tenha ficado. Até a próxima. Até, obrigada, Mari. Está chegando o final de 2022, se aproximando 2023. E como estão os planos? Como que foi a sua análise desse ano de 2022? O que vem para 2023? A gente vai conversar sobre esse assunto, sobre a terapia em dia com o nosso terapeuta, o Alain. Bem-vindo novamente. Olá, tudo bem? Época de fazer, então, aquela lista de desejos, de planos, de fazer aquela avaliação e de colocar lá no número 1, terapia. Meu número 1 para 2023 é terapia. É importante. É importante, sim, né? A gente está chegando o mudança de ano é uma mudança de ciclo, né? A gente vai começar um novo ano. Então é importante que a gente faça um movimento de parar mesmo, para olhar, né? Principalmente, é importante a gente se despedir desse ano, independente das coisas boas, ruins, porque às vezes a gente fica apegado ainda a algumas coisas ruins que aconteceram, que foram difíceis e a gente não consegue largar para poder dar o passo para o novo, né? E outra coisa que é interessante também é a gente parar para olhar, planejar, né? Mas não só planejar nessa coisa mais fechada, mas de olhar para os desejos mesmos. O que eu desejo, o que eu quero para 2023, sem pensar, num primeiro momento, na possibilidade daquilo acontecer. Porque às vezes eu penso assim, eu quero estar fazendo tal coisa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar em tal lugar, isso aí não vai dar, eu nem vou querer, né? E a gente acaba apagando as nossas vontades, os nossos desejos e até as nossas necessidades por, às vezes, um julgamento, que a gente não vai ter condição financeira ou condição emocional ou qualquer outra coisa que possa acontecer, que a gente não vai conseguir aquilo. Então, o primeiro momento é o que eu quero de verdade, né? Independente se é possível ou não. Porque, de alguma forma, também, a gente precisa jogar isso para o universo. E a gente também precisa de um movimento onde a gente abre mão um pouco de saber como isso vem. Porque às vezes eu falo assim, eu quero um emprego X. Então eu tenho que fazer isso, aquilo outro. E eu fecho o caminho. Às vezes, daqui a pouco tem uma possibilidade que a vida te traz. Alguém tu encontra, esbarra na rua e fala, que legal, te conheci aqui, troquei uma ideia, tu é uma pessoa legal, por que tu não vai para tal lugar? E quando a gente fecha muito, né, o nosso planejamento, o nosso caminho até chegar aonde a gente quer, a gente acaba abrindo mão de receber as coisas que a vida tem para nos dar de bom também, né? É verdade. E quando a gente vai pensar num novo ano, é importante a gente analisar o ano anterior e ser grato pelo que aconteceu.
como você disse, até pelas coisas ruins, porque tudo que acontece nos leva onde nós estamos. Sim. Então, desapegar, agradecer e seguir. Isso, porque a gente só pode se abrir para o novo se a gente soltar o velho. Então, a gente só pode se abrir para um ano novo se a gente soltar esse ano. E agradecer, que às vezes é difícil para a gente, né? Agradecer tudo o que passou. Até aquelas coisas bem difíceis. Aí a gente pode pensar, pô, não, mas sério, até aquilo que foi muito, muito difícil? Sim, porque fez parte da tua vida. Não tem como apagar. E talvez porque aquilo aconteceu, hoje tu tem uma força, tu tem um aprendizado, tu tem uma vantagem, tu passou por alguma coisa que te deu uma experiência, não sei, mas fez sentido naquele momento. Ele te trouxe algo, né, que vai te dar alguma experiência que talvez hoje a gente ainda não tenha consciência, né? Mas aquilo lá foi ruim. Tudo bem, pode ter sido só ruim. Não tem que transformar em bom, mas aceitar que foi assim e foi ruim. E viver aquilo ruim e foi, né? Não é mais. Porque se eu fico apegado lá, vai continuar sendo ruim. Eu vou ficar vibrando nessa energia, né? Tem um pouco dessa lei da atração, que quando a gente manifesta, quando a gente joga, digamos assim, para o universo nos traz, né? E é um magnetismo mesmo, só que eu preciso soltar para o universo o meu desejo sem falsos desejos, porque às vezes a gente manipula também o nosso querer para às vezes não ter que entrar em contato com o fracasso, não ter que entrar em contato com a dor, porque às vezes eu tenho medo de não conseguir. E se eu tenho, às vezes, medo de não conseguir, eu nem tento. Eu nem vou dizer, eu quero ganhar 2 vezes mais do que eu ganho. Não, acho que não quero, não. Mas, na verdade, às vezes eu tenho medo de fazer o que eu preciso fazer e não conseguir. E ter que chegar lá e, não consegui. Né? Não é o fim do mundo o fracasso, né? É só um recomeço. Então, que a gente também possa, nesse momento, né, primeiro, parar e olhar para esse ano. Tudo, fazer uma retrospectiva, né? É interessante que a televisão sempre faz isso, né, no final do ano, uma retrospectiva do ano, e que a gente possa fazer da nossa vida também dos fatos bons e ruins também para a gente reconhecer. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava atendendo um menino e era a última sessão do ano e a gente fez isso daí que ele se deu conta. Caraca, eu mudei bastante, sabe assim, meu Deus. Quando a gente para olhar no macro, a gente vê também, porque às vezes a gente está mudando pequeno em pequeno, a gente não percebe. Igual quando a gente está com o nosso filho, a gente não percebe ele crescendo e quando vem alguém que fica 2, 3 meses, olhar, meu Deus, que grande. Então é para a gente também ter essa percepção de como foi o nosso ano. E colocar também os desejos, né, que a gente quer de verdade. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de olhar para o que passou, fingem que aquilo morreu, que aquele assunto está enterrado, mas na verdade elas não querem mexer naquilo. E às vezes aquilo acaba machucando, sim, as pessoas acabam se lembrando. E como que a gente faz quando a gente tem dificuldade para esquecer, para perdoar, para seguir? Uma terapia, uma constelação? A constelação, ela pode ajudar bastante, a terapia também vai ajudar a gente a olhar para isso, porque não é um esquecer, que fez parte da minha vida. É um olhar para isso, porque a gente, de alguma forma, a gente não foi ensinado a sentir a dor, sentir a tristeza. Sempre quando a gente caía, chorava, não foi nada, ou não, para de chorar logo, vai passar, né? Então, realmente a gente precisa sentir essa dor. A gente precisa sentir a tristeza de não ter conseguido coisa ou de ter passado por aquela situação. Né? Por exemplo, agora a gente viu várias pessoas passando por uma tristeza muito grande, que foi a pandemia, que foi aqui em Floripa, né, na região, essa chuvarada que deu. Isso não vai esquecer. Né? A gente sente essa dor e depois a gente pode pegar o que a gente teve de bom disso. A gente aprendeu a resiliência, aprendeu a recomeçar, aprendeu a ter força, né? Aprendeu a buscar ajuda, a dar ajuda, não sei. Aí cada um vai poder olhar para a sua situação. Mas uma terapia pode ajudar para ir construindo isso. A constelação também pode ajudar para olhar para isso, né? Por que isso está acontecendo? Para onde que isso está apontando, né? Que a constelação sempre vai apontar
lá para a origem. O porquê daquilo está acontecendo. E quando a gente libera, aceita, aí a gente pode seguir. Né? Que esses desafios é quando a gente aceita. E, de novo, né? Aceitar não é concordar. Não quer dizer que eu concordo do jeito que foi, mas eu aceito que foi. E quanto mais eu fico brigando como eu gostaria que tivesse sido, né? Até é difícil de conjugar o verbo. Não existe. Não tem como mudar, né? Então, às vezes, a gente fica, né, principalmente na maternidade, pô, se eu tivesse feito isso quando lá, eu não fiz. Que reflexão. Sim. E eu espero que tenha te ajudado a pensar um pouco sobre isso também, a pensar no teu ano, agradecer por todos os momentos. E se você, assim como eu, tem dificuldade em alguns momentos, em algumas situações, está na hora de buscar ajuda. E o Alan é um profissional excelente, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a fazer esse levantamento do seu ano para você enxergar um saldo positivo e que 2023 venha com mais felicidade, com menos rancor, menos dores, né? Sim, que a gente possa ter essa transição, né? Esse se abrir para o novo, para esse novo ciclo, que tem muito para nos dar. Né? Esse ano de 2023 promete muita coisa se a gente se abrir para ele. Então, feliz 2023. Obrigada, até a próxima. Até mais. Agora nós vamos falar sobre frenectomia com o Thiago, que é dentista lá da clínica da doutora Mônica Savariz. Bem-vindo ao programa. Oi, tudo bem, Mariana? Tudo bom. Explica para nós um pouquinho, então, o que é a frenectomia, porque muitas pessoas falam, é só um piquezinho, mas como é que é esse piquezinho, como que acontece, qual a necessidade de uma criança fazer e outra não, conta tudo para nós. Então, a frenectomia lingual, né, que a gente vai falar hoje, né, é quando a gente tem a inserção do freio, né, que é aquele tecido conjuntivo denso que segura a língua e faz parte da mobilidade da língua, né? Quando ele tem uma inserção muito alta, ele impede a língua dessa criança de ter mobilidade. Quando isso é descoberto na fase neonata, geralmente os problemas associados estão mais relacionados com a subnutrição e com o desenvolvimento da fala, né? Então eu oriento sempre as mães a estarem atentas, né? Se o seu nenê neonato está conseguindo fazer mamar direito, não está com nenhum atraso de fala, né, de começar a desenvolver a fala, ou se ela está com algum problema nutricional não justificável por ter uma alimentação balanceada e equilibrada, né. E a cirurgia é um piquezinho em alguns momentos, né, em outros ela já acaba não sendo. Eu sempre gosto de falar de oportunidade cirúrgica, né? Quando é um neonato, quando é um recém-nascido, acaba sendo um piquezinho mesmo e é uma cirurgia bem mais tranquila, com muito menos risco, que se resolve de uma forma bem mais simples, né? Que às vezes não vai ponto, né? E em suma a maioria dos odontopediatras, né? Das odontopediatras, do pessoal que cuida das crianças, né? Na parte odontológica, consegue resolver. Mas quando parte para uma parte pediátrica já, né, com uma criança de 5, 6 anos, já não é mais um piquezinho, né? Já é uma cirurgia mais invasiva, onde a gente tem que liberar a musculatura da língua que vai dar uma nova mobilidade na língua, né? Aí, quando a gente chega nessa fase aí, a maioria dos problemas que a gente enxerga são problemas de dicção, né? Problemas de fala, né? A criança que fala com aquele som clássico do R e do L, né? E a gente sabe que nas maternidades existe o teste da linguinha, que é para verificar se tem a linguinha presa ou não, mas isso acaba passando muitas vezes. Então, como é importante essa mãe, essa família, levar o bebê no odontopediatra para ver se está tudo certo. Porque o que acontece é que isso vai se estendendo e as mães acabam descobrindo depois na amamentação, porque uma consultora de amamentação foi ali, descobriu da linguinha, encaminha para o odontopediatra, mas aí já é um trabalho que, quanto que essa mãe já foi sofrendo na amamentação, quanto antes o bebê faz, melhor também para a recuperação, tem tudo isso, né? Exatamente. Eu sempre indico o quanto antes for diagnosticado o problema, o quanto antes for visto aquilo, melhor é para a recuperação dessa criança, né? A gente vê casos ali
que por ter uma variação muito grande, né, da criança nascer com pesos muito diferentes, né, então às vezes acaba passando despercebido esse problema e às vezes não é o odontopediatra que avalia, que faz o teste da linguinha, né, no hospital. E aí isso acaba passando em branco, né, e a gente tem esses casos aí que acabam... E aí quando as famílias acabam descobrindo mais tarde, e aí já tem uma criança com 5 anos, vamos supor, daí foi um atraso na fala, a criança com 5 anos já deveria falar o R, não está falando, foi para a fono e a fono descobriu. Aí vai para o dentista, para o odontopediatra, enfim, e o que vem pela frente? Aí a gente tem uma cirurgia, né? Aí já é uma cirurgia aí bem mais... Adeus, piquezinho. É uma cirurgia bem mais invasiva, como eu falei, né? São feitos pontos, né? Sutura, que a gente chama, né? Naquela região. Normalmente eu gosto de fazer esse tipo de cirurgia com sedação, né? Com a criança sedada, né? A gente tem 3 modalidades de sedação. A sedação inalatória com óxido nitroso, a sedação medicamentosa com clonazepam gotas, né, com medicação, e a sedação com anestesista, quando ele vai no consultório, né, a nível ambulatorial, ele faz uma sedação endovenosa, né, pega um acesso dessa criança na veia dela, essa criança ela fica desacordada e a gente faz a cirurgia, né. Mas em todos esses casos tem que ser feita anestesia, né, então tem aquela questão da agulha, né, questão que incomoda adultos, não vai incomodar crianças. Então, por isso, o quanto antes for diagnosticado, melhor é. Sempre, quanto mais cedo for diagnosticado o problema, melhor é o prognóstico, né? E quando a gente pensa na recuperação e na duração dessa cirurgia, quanto tempo leva ali para fazer? Como você falou, tem ponto, tem todo um processo, então, em média, dura quanto tempo? E depois a recuperação, como é que vocês indicam fazer no pós-operatório? A gente cria um processo inflamatório, né? Um processo inflamatório muito maior, né? Do que no piquezinho no paciente neonato, no paciente recém-nascido, né? Então, o que a gente tem que fazer com essa criança aí é evitar que ela faça esforço físico, né? Que é praticamente impossível, né? A criança passa correndo e pulando, mas a gente tem uma grande vantagem que as crianças, em suma maioria, recuperam muito rápido, né? Então a recuperação ela é uma coisa legal, ela é uma coisa tranquila comparada a crianças. Mas lógico, a gente passa uma série de medicações, né? Anti-inflamatórios e analgésicos, né? Para essa criança não sentir dor, não sentir nenhum desconforto na recuperação. Os cuidados que deve ter alimentação líquida e pastosa, fria e gelada, e esse velho problema que a gente tem, que é evitar o esforço físico da criança, né? Que a criança às vezes não compreende, que ela não pode correr, que ela não pode brincar. E a gente tem crianças que são assim, né? E esse acaba sendo um dos desafios dos pais. Acaba sendo a parte mais difícil, é segurar a criança depois da cirurgia. Exatamente. Porque qualquer movimento brusco pode prejudicar ali, abrir um ponto. Piorar a cicatrização, né? Piora a cicatrização, aí em alguns casos é muito difícil, mas pode ser necessária uma reabordagem cirúrgica, né? Então, por isso que a recuperação é muito importante os cuidados pós-operatórios, né? Em torno de 7 dias a criança já está em 100%, né? E sempre é interessante, né? E a maioria dos casos que eu faço é acompanhados com fonoaudiólogo, né? Que só a cirurgia não vai dar para aquela criança uma nova fonação, né? Ela vai ter uma língua que vai estar muito mais solta naquela boca, né? Que vai necessitar de uma readaptação. Essa readaptação é feita com um fonoaudiólogo que vai melhorar a dicção dessa criança. Que legal. Muito obrigada por trazer essas informações para nós, por dividir um pouco do que tu faz conosco. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, se quer conhecer um pouco mais do trabalho do doutor, manda mensagem para o Minuto Mamãe Bebê, a gente encaminha para ele, para os responsáveis lá da clínica da doutora Mônica Savariz. Eu tenho certeza que você vai se sentir bem mais seguro caso precise fazer um procedimento como esse. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Mariana. Obrigado. Agora nós vamos falar sobre uma novidade no mundo da oftalmologia.
Então, a doutora Thaís, nossa oftalmopediatra, trouxe um assunto que eu achei muito interessante. São novas lentes no tratamento de miopia. É isso, doutora? Isso mesmo. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, fala para nós um pouquinho a respeito dessa super novidade, que eu amo novidades. Então, essa lente, ela chegou agora no mercado, tá? Chegou no primeiro semestre desse ano, mas agora que começou a ser mais comercializada e que agora está mais disponível nas óticas, que é uma lente para tratamento de progressão de miopia. Então, como é que funciona, né? A miopia a gente sabe que é um dos erros, né, de grau que está mais aumentando agora, né, nos últimos anos, por conta principalmente do uso excessivo de eletrônicos que a gente tem com as nossas crianças, né? E o principal mecanismo para o aumento, né, dessa miopia, tanto em número de pessoas quanto também na progressão do grau, de o grau ir cada vez ficando maior, é por conta do crescimento exagerado do olho. Então, o que acontece, o que está sendo estudado agora e por que tem essas lentes agora disponíveis? Então, a gente sabe que quando a gente está usando principalmente coisas para atividades de perto, principalmente eletrônicos, né, a gente faz o seguinte com a luz. Quando a gente aproxima algo do olho, o ponto que a gente está olhando, a luz chega e vai no centro da nossa retina. Mas os outros raios que estão vindo para o nosso olho, eles começam a ter um foco atrás do olho, atrás da retina. E daí esses raios que vão pela periferia, que vão para trás da retina, eles acabam estimulando o crescimento do olho. Porque pensa que o olho está aqui e o raio está se formando aqui. Então o olho começa a ser estimulado para crescer e para chegar nesse raio que está aqui atrás. Então isso faz com que o olho vá crescendo e o crescimento do olho é que acaba gerando essa miopia, né? Então essas lentes de tratamento, elas vieram exatamente para fazer com que esse mecanismo não aconteça. Então é algo bem interessante. Então, na lente, o centro da lente vai continuar sendo o grau que a pessoa já tem, mas em volta, a área em volta que fica desse centro onde está o grau, tem várias microlentezinhas que quase você não consegue ver, mas que são várias microlentezinhas que têm um grau mais positivo do que aquele que está ali no centro da lente. E isso faz com que daí esse raio que está se formando aqui atrás, ele seja puxado para frente. E daí ele não fique tendo seu foco atrás do olho, então daí o olho acaba não tendo esse estímulo para crescer. Então, são lentes que são novas agora aqui no Brasil, mas elas são lentes que já são comercializadas há alguns anos, há cerca de 5 anos, nos países asiáticos e foram desenvolvidas lá, porque lá nos países asiáticos a gente já tem muitos míopes, né? A população asiática já é, a sua maioria, míope, então eles já estão estudando há muitos anos formas de evitar que tenha essa progressão de miopia. E daí lá eles já têm usado há muito tempo e já têm visto muitos resultados, que têm conseguido barrar essa progressão de miopia. Então daí por conta disso, essas lentes estão chegando cada vez mais aqui, né, para os outros países e chegaram esse ano aqui no Brasil. Que interessante. E como que funciona esse tratamento, esse uso? Desde que idade já pode começar a usar? Então, agora a gente já tem usado na maioria das crianças, né? O que é mais indicado são as crianças ali na primeira infância, ali a partir dos 6 anos até os 12 anos mais ou menos. Isso é o que é mais indicado, né? Até pelos fabricantes. Mas a gente já tem usado até em crianças menores do que isso e em crianças maiores também. Porque como não tem nenhum efeito colateral nisso, né, no uso da lente, então quando a gente percebe que a criança está tendo uma progressão de grau ou está tendo uma progressão evidenciada em exames do crescimento do olho, então a gente já está indicando esse tipo de tratamento como uma opção. Tá? A gente também tem opção de tratamento de progressão já com colírios, que a gente já usava há alguns anos, né? O colírio que é a atropina, que a gente usa à noite, mas a lente acabou sendo uma alternativa bem legal, porque ela é algo que não agride, né, o olho, porque ninguém gosta de usar colírio todo dia, ainda mais criança.
E então a lente a criança já vai precisar usar aquele grau, então a lente vem ali como tanto uma alternativa de corrigir o grau, então a criança vai continuar tendo o seu grau ali corrigido e vai continuar enxergando normal, mas aí vai ter esse tratamento adicional na lente. E ela tem algumas restrições com relação ao grau em si, porque o grau não pode passar de 10. Então, crianças que têm um grau acima de 10, infelizmente a lente não tem disponibilidade, ela vai até 10 só para esse tipo de tratamento. Eles já estão tentando desenvolver, aí os laboratórios tentando desenvolver se nos próximos anos consegue aí que tenham lentes que sejam para graus maiores do que esse, mas até agora esse é o impedimento até hoje. Então, acima de 10 graus a gente não tem como prescrever, mas para as crianças que têm abaixo de 10 graus a gente já está prescrevendo. E daí a gente coloca como uma alternativa de prescrição quando tem um aumento de acima de meio grau em um ano, ou se a gente tem um aumento do olho no exame acima de 0,2 milímetros. Então já é indicado aí um tratamento para evitar a progressão do grau. E como é que é esse uso? A criança usa o dia inteiro? É muito importante lava a mão, soro, limpeza do material, os pais têm que estarem sempre acompanhando. Então, essa é uma lente de óculos, né, normal. Então, essa lente, a criança vai usar em todo o período em que ela está acordada, porque já seria o uso dos óculos normal, né? Então, ela estaria ali o tempo todo a criança usando. E daí o cuidado é o cuidado normal de uma lente de óculos, né? Então, manter sempre limpo, ela já vem com os tratamentos anti-risco e tudo mais, mas daí a gente, né, cuida um pouco mais, né, com relação a essa lente, mas assim, o cuidado maior é a criança usar mesmo. Mas o que tem se visto é que a maioria das crianças se adaptam super bem. É muito difícil que elas percebam alguma diferença da imagem, né? Porque o que a gente pensava que poderia acontecer é de quando ela olha para o lado de fora da lente, né, de fora do centro da lente, que é um grau diferente do grau que está prescrito, a criança ia ficar confusa, mas não. O que parece acontecer é só que o próprio cérebro da criança entende que está no lugar errado e já centraliza e olha para o centro da lente. Então, ela acaba fazendo um papel bem interessante aí e a maioria das crianças tem se adaptado super bem. Sensacional, adorei. Novidade muito positiva. Uhum. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a doutora Thaís nos ajuda a entender. Obrigada e até a próxima. Até.